Eu tenho a impressão que eu vou me arrepender muito de ter feito esse vídeo na hora que começar a aparecer os comentários. E a videoaula de hoje não é exatamente uma aula sobre história, mas uma aula que envolve história e eu vou falar sobre voto. Pode esquecer que eu não vou ficar falando nada sobre em quem eu vou votar ou em quem você deve votar. Cara, eu não uso meu canal para isso. A ideia aqui é a gente falar um pouco sobre o que é a prática da democracia, o que é o papel do cidadão, como isso se construiu e focar um pouco aí no que é a experiência brasileira quanto ao voto e a participação democrática. Bom, então vamos lá. Começa ali sobre o que é essa origem da democracia. Eu sei que eu já tenho um vídeo sobre isso, mas eu vou pegar uma base aí só para a gente poder desenvolver, né? O que a gente entende por democracia tem, e você já deve saber, sua raiz lá na Grécia, em Atenas, né? Onde os cidadãos participavam da vida pública, tomando decisões ali sobre o que deveria ou o que não deveria ser colocado em prática na vida da polis. Quem deveria e quem não deveria ocupar esse ou aquele cargo de representação para a administração da polis. Tá? Então, vê, essa ideia que surge lá na Grécia Antiga vai ser a base da vida política dentro do mundo ocidental contemporâneo. Percebe que a ideia de democracia tem a ver com outras duas ideias, a ideia de cidadania e a ideia de voto. Comecemos pela ideia de cidadania. Bom, cidadania é uma ideia, né, que vai expressar o que? Tá? O cidadão é o cara que tem compromisso para com a sua polis. Né? A polis é a cidade-estado grega. Lógico, a gente não vive mais em polis hoje, né? Mas o equivalente à ideia da polis seria o que? Seria o equivalente à ideia de nação. Então, o cidadão é aquele cara que tem compromisso para com a sua nação, para com o seu povo. Então, é o cara que olha para a sua sociedade e percebe o que é que são as necessidades e o que são as contribuições que podem ser feitas para a vida do bem comum. Bem comum, né, vai dar origem a uma palavra latina, quer dizer república. A res, o bem, a coisa pública, comum, de todos. Né? Então essa ideia que vai aparecer na Roma, né, vai se inspirar na ideia da democracia ateniense, que está ligado diretamente a essa ideia da participação do cidadão. Na Grécia clássica ali, quem que era o cidadão? Era um grupo bastante limitado, né? Era o grupo dos bem-nascidos, era o grupo dos descendentes dos primeiros conquistadores que não se misturavam com as outras pessoas que viviam na mesma polis. Tá? Então os casamentos eram arranjados apenas entre os cidadãos e quem era descendente dessas famílias, esses poderiam decidir as questões que valiam apenas para a polis. Tá? Todo mundo que nascia nessa camada tinha o direito de cidadania? Não, não tinha. Apenas os homens. Tá? As mulheres não tinham esse direito. As mulheres não eram entendidas como pessoas que poderiam ter a compreensão total do que é a necessidade da polis. Eram considerados homens incompletos. Então, mulheres estavam fora. Quem mais? Tá? Quem mais estava fora eram as crianças, que não tinham formação suficiente para tanto. Vê, alguma dessas ideias vão acabar sobrevivendo ali em uma série de sociedades por um período muito longo. Mas vamos lá, antes da gente chegar a isso aí, vamos pensar então agora na ideia do voto. Né? O que é a ideia do voto? O voto é a expressão da vontade dos cidadãos, que pode ser manifesta de uma série de formas. O voto ele pode ser uma representação individual, ou ele pode ser uma representação coletiva dada por representação. O que vai dar aí os sistemas que são de eleições diretas ou eleições indiretas.
Nas eleições diretas, os cidadãos vão lá e manifestam o seu desejo pessoal, né, como indivíduo, né, para decidir quem será o seu representante, quem será a pessoa que vai falar em sua voz, né, que vai ser o porta-voz da minha vontade. Né? E nas eleições indiretas, né, o cidadão elege alguém que vai decidir quem será o representante. Por exemplo, nessas eleições agora, que vão se realizar amanhã, dia 7 de outubro, você vai votar, por exemplo, para deputado federal. O seu voto para deputado federal é um voto direto. No entanto, eis que o seu candidato foi eleito para deputado federal e ele vai ocupar uma cadeira na Câmara. E esse seu candidato eleito vai decidir quem que é o presidente da Câmara dos Deputados. O voto para presidente da Câmara dos Deputados é um voto, portanto, indireto. Você, cidadão, elegeu o seu deputado e o deputado elegeu o presidente da Câmara. Tanto um quanto o outro são representantes da vontade geral. Como assim representante da vontade geral? Bom, uma eleição não é um concurso de popularidade onde eu voto no cara que eu acho mais legal, o cara que eu acho mais divertido. As eleições são um processo onde o meu voto vai decidir qual é o projeto de governo que vai guiar o país dentro do prazo do mandato do determinado candidato, que pode variar aí entre 4 e 8 anos. Nessas eleições que a gente vai realizar amanhã, dia 7 de outubro de 2018, né, não sei quando você está vendo esse vídeo, né, vai se decidir mandatos de 4 anos e um mandato de 8 anos, um mandato de senador. Né? O mandato de senador ele é o dobro dos outros mandatos aí de presidente, governador, deputado estadual, deputado federal. Né? Todos esses outros aí são mandatos de 4 anos. Os mandatos para o executivo, governador e presidente são mandatos que permitem apenas uma reeleição. Os mandatos para o legislativo, deputados e senadores, né, são mandatos que podem levar a reeleições indefinidas. A pessoa pode se reeleger diversas vezes sem ter um limite para isso. Se você observar, boa parte dos nossos deputados e senadores ali são pessoas que já estão ocupando o cargo há uma série de mandatos. Isso principalmente na Câmara dos Deputados. A dos senadores tem uma variação um pouco maior, né? Talvez justamente por ser um número bastante restrito, né, comparado à Câmara dos Deputados. Mas ainda assim tem uma repetição de nomes constantes ali. Aparentemente a gente é bastante conservador quanto aos nossos votos e a gente não gosta de variar muito quem serão os nossos representantes. Guarda essa ideia do representante. Numa eleição, o governante ele não é um líder, ele não é um chefe, um cara que tem o poder e faz o que ele quiser como se fosse um grande monarca. O governante ele é um representante da vontade popular. Daí a importância de você entender qual que é o projeto do candidato em quem você vai votar. Né? O que ele deseja fazer. Se você não sabe o que o candidato deseja fazer estando ocupando um cargo de representação, é como você entregasse para ele o seu cartão de banco, a sua senha e fala, olha, confio em você, faça o que você quiser. Né? Não, o importante é você saber, cara, o que é que você vai fazer com as verbas públicas. O dinheiro coletado dos impostos vai ter que ser investido em uma série de coisas. Qual vai ser o destino disso? Quais vão ser as relações que você vai estabelecer com outros países numa dinâmica de relações internacionais? Quais vão ser as relações que você vai ter com a camada do empresariado, com a camada dos trabalhadores, com a camada dos comerciantes, com a camada dos prestadores de serviços e por aí vai, né? Como você vai trabalhar as relações entre os cidadãos, né? Quais são os seus projetos? Senão, você está simplesmente entregando uma carta em branco e fala, olha, faça o que você quiser. E quanto à relação do brasileiro com o voto?
Cara, isso não é um troço muito comum. Se você for parar para dar uma olhada no nosso histórico de democracia, não é lá nenhuma maravilha, tá? Então, olha, vamos até ultrapassando algumas passagens assim, bem rápidas. Né? Lembrando aí que nossa história começa lá em 1500, no descobrimento do Brasil, em 1530 começa a nossa colonização. Tá, cara, de 1530 a 1822, o Brasil era colônia. Né? Ou seja, né, os governantes que aqui estavam, eles eram praticamente todos governantes que são indicados pelo rei de Portugal. Não tinha nenhum sistema eleitoral aqui, não tinha nenhum sistema de representação? Existia, tá? Principalmente para funções legislativas, representantes de câmaras municipais e coisas do gênero, tá? Algo sem grande peso para a organização democrática. Então, entre 1530 e 1822, praticamente não existia sistemas de representação dentro do país. O que existia era muito, mas muito insignificante. A partir de 1822 começa um império. Bom, com um império, né, a partir da Constituição de 1824, chamada de Carta Outorgada, né, e isso já estava no projeto da Constituição de 1823, que foi recusada e substituída, passou a existir um negócio chamado de voto censitário. Né? O que era o voto censitário? Se votava pelo censo, ou seja, pela qualificação do cidadão. Né? Como assim? Era necessário ter renda para poder ser eleitor. Tá? Então, para você poder votar, você tinha que ter um mínimo de renda, né, comprovada, né, para que você pudesse se tornar eleitor. Não só isso, você tinha que ser homem, você tinha que ser livre e você tinha que ser proprietário. Tá? A partir dessa definição, se você tivesse uma renda, você poderia votar. Bom, isso aí reduzia bastante o número de eleitores no Brasil. Na hora que você olha a quantidade de pessoas que se encaixavam nesse perfil, você está falando de menos de 4% da população. Aqueles que poderiam se candidatar, dependendo do cargo que você estava falando, você está falando de menos de 1% da população brasileira. Tá? Então, assim, durante o período do Império, a representação era extremamente limitada. Muito pouca gente no Brasil poderia votar e dizer quais seriam os caminhos que o Brasil ganharia a partir de então. Tá? Em 1889 acaba o Império, começa então a República. E assim, a primeira fase da República no Brasil é chamada de República Velha. Lógico que esse nome aí veio depois, eu tenho até vídeo sobre isso aí, né? Mas durante a República Velha acabou o voto censitário. Né? Você não precisa ter renda para poder votar, então assim, a gama de eleitores ampliou pra caramba. Mulheres ainda não poderiam votar, analfabetos não poderiam votar, né? Então você tem uma série de limites ali. No entanto, um limite maior que existia era o fato de ser um voto aberto, né? Ou seja, quando você votava, você declarava em quem era o seu voto. Cara, percebe que com o voto aberto, e sempre que qualquer um teria acesso às listas de eleitores, né? Qualquer pessoa de autoridade sobre você poderia controlar o seu voto. Né? Os trabalhadores estavam presos por dívidas aos seus empregadores, os chamados meeiros, né, que eram imigrantes, né, pessoas que ocupavam espaços em terras de grandes proprietários, e então não tinham grande oportunidade de participação do processo eleitoral. Né? Isso vai seguir com o voto aberto até 1930, quando vem a Revolução de 30, e entra Getúlio Vargas no poder. A era Vargas foi um período bastante complicado, que vai de 1930 até 1945, onde durante boa parte desse período aí o que existiu foi uma ditadura. Né? Então, acabamos de sair de uma primeira experiência republicana, onde tinha voto aberto e onde a democracia era muito limitada por causa do voto aberto, e entramos numa fase ditatorial. E bom, num sistema ditatorial, eleição e representação se desconsidera. Né? Então, passado esse momento da ditadura do Vargas,
vem um período de experiência democrática, que vai de 1945 até 1964. Nesse curto período de experiência democrática que a gente vai ter, a participação na representação acabou sendo controlada pela experiência. Como assim controlado pela experiência? Durante esse período, os poucos representantes que a gente teve, estavam todos eles, com exceção ali do Gênio Quadros, de certa forma ligados à política varguista, né? Ou eram do partido do Vargas, ou era o próprio Vargas, né? Que vai tentar manter mais ou menos uma coerência de projeto que vinha ainda do período ditatorial. Bom, esse período que vai de 45 a 64 é substituído pelo que se segue, que é a chamada ditadura militar, que vai de 64 até 85. Também tem uma série de vídeos ali sobre a ditadura militar, né, onde eu explico que, apesar de existir um sistema eleitoral, existia um controle muito grande, né, sobre quais eram os partidos, quem poderia participar dos partidos e, mesmo se eleito, quem poderia ou não assumir o governo, né, dentro dessa fase aí da ditadura militar. Ou seja, a gente vai voltar a ter uma experiência democrática a partir das eleições de 1989. Cara, 1989, o primeiro presidente eleito ocupa o cargo em 1990. Cara, boa parte da população que está viva hoje no Brasil, né, viveu esse momento, né? Estava lá em 1989, 1990, né? Então, vê, o tempo de experiência democrática que a gente tem dentro do Brasil é muito curto. Então não é à toa que a gente ainda tem uma grande dificuldade em definir quem será o nosso representante, quem vai falar em meu nome. Vê que a gente tem uma relação com o voto, quase que uma relação futebolística, né? É o meu time contra o seu. Não importa o que o meu time está fazendo de errado, o meu time é melhor do que o seu, né? Vê, é uma disputa de popularidade, acaba não sendo realmente uma ação pensada em cima daquilo que eu estava falando anteriormente, de você pensar em quem que é o cara que vai falar em seu nome. Vê, nessa ideia da gente não ter uma compreensão clara do que é o papel do governante, a gente começa a desenvolver inclusive uma certa aversão ao processo eleitoral. A cada 2 anos, quando a gente tem eleição no Brasil, reaparece a ideia de no Brasil o voto não deveria ser obrigatório, no Brasil não deveria ter participação constante por força, né? Porque senão a pessoa nem sabe em quem votar e vai lá e vota, né? E acaba votando errado porque não pensou sobre o caso. Bom, falar isso aí, que o voto não deveria ser obrigatório, você acaba indo contra o princípio que estava lá no que eu falei no começo do vídeo, né? Que é a ideia dos atenienses, de que o cidadão que tem um compromisso com a polis participava da polis, tanto escolhendo o representante quanto se autorrepresentando. Então, o que é o voto? O voto é um direito ou o voto é um dever? Eu digo que é as duas. Você tem tanto o direito de escolher o seu representante, participar do sistema eleitoral, quanto você tem o dever de fazê-lo, né? Deixar de fazer esse dever, né, é não ser cidadão, né? É não colocar a sua voz, não pensar sobre aquilo que deve ser os destinos da sua nação e, consequentemente, do seu povo. Eu gosto de pegar aí um sociólogo bastante importante, que é o Max Weber, né, para explicar essa ideia. Né? O Max Weber, eu não vou saber produzir as palavras direitinho dele aqui, mas ele diz o seguinte, que neutro é aquele que já optou pelo mais forte. Né? Ou seja, aquele cara que fala assim, não vou escolher, não vou me meter nisso aí, não vou me envolver nessa questão, cara, você já escolheu. E você já escolheu que o mais forte vai ganhar, você já escolheu que o mais forte é o cara que vai ficar à frente, né? Você está só sendo um covarde, você está só se abstendo para não se sentir culpado de ter feito uma má escolha. Não, às vezes as más escolhas são necessárias,
Às vezes você vai dar de cara com situações onde você tem que fazer uma determinada seleção e essa seleção vai acabar interferindo no cotidiano de todos. Então, voto é uma participação essencial de um sistema democrático. Abrir mão do voto é abrir a mão de ser cidadão. Eis que aí vamos citar um outro pensador, que é o Aristóteles, que ele dizia que o homem é um animal político, ou seja, o homem ele tem que ter uma participação política, mesmo que seja mínima. Se você não tem uma participação política, se você não é um animal político, você é uma besta selvagem. Você é uma criatura que não tem direitos nem deveres como a sua polis, né? Você é um ser à parte. E vamos ver então, e como funciona então esse sistema eleitoral dentro do Brasil? Bom, a gente tem um sistema aí de representatividade por maioria, né? Então, as eleições se dão e assim, a maioria dos votos decidem quem é o representante, tá? Como assim a maioria dos votos, né? A maioria dos votos válidos. Pensa o seguinte, para que serve o voto branco e para que serve o voto nulo? O voto branco é um voto de protesto, assim como o voto nulo, né? O voto branco é você ser o covarde do Weber, né? Dizer assim, cara, qualquer um que estiver lá vai dar no mesmo, não importa, meu voto vai para qualquer um, tá? Meu voto vai em branco. O voto nulo quer dizer o seguinte, não concordo com nenhum dos que está aí. Não concordo com ninguém que está como candidato. Então, meu voto não vai para ninguém. No entanto, tanto o voto branco quanto o voto nulo não são contados como votos válidos. O que são contados como votos válidos são os votos direcionados a algum candidato ou, no caso do legislativo, a algum partido, chapa ou coligação. Tá? Então, quando você deixa de votar, você simplifica o sistema eleitoral ligado apenas àqueles que estão participando. Como assim? Tá, vamos pensar o seguinte, vamos pensar se amanhã, dia 7 de outubro de 2018, ninguém resolve que é importante votar, né? Então, um bando de gente resolve ficar em casa e não ir votar. É o seu direito como cidadão, você vai lá, paga uma multa de um valor irrelevante e você não vota. Vamos dizer que da massa de brasileiros, 100 pessoas resolveram ir votar. Essas 100 pessoas, né, no Brasil inteiro que resolveram ir votar, vamos dizer que 51 dessas pessoas resolveram votar no candidato A. Pronto, não tem segundo turno porque teve maioria dos votos em um candidato, né? Se 51 pessoas votaram no candidato A, 50% mais um voto, né, tá eleito no primeiro turno. Pô, mas como assim? Do Brasil inteiro, né, 51 pessoas escolheram quem que é o novo representante? Sim, escolheram. Mas é um número relevante. Pois é, mas é mais de 50% dos votos válidos, mesmo que seja um número insignificante. Ou seja, se você não vai votar amanhã, ou se você vai votar um voto branco, ou se você vai votar um voto nulo, né, saiba que você está garantindo que um grupo menor, né, vai tomar a decisão por você, né? Que um grupo bem pequeno vai tomar a decisão sobre tudo o que vai acontecer na sua vida pelos próximos 4 ou 8 anos, no caso do voto para senador. Então, se a maior parte da população não votar, a eleição não é cancelada? Não, a eleição não é cancelada. Continua existindo e vai ter ali os votos válidos. Faz uma pesquisa rápida. Pega a nossa última eleição eleitoral para eleição presidencial, né, que a gente teve aí no país, que foi o segundo turno, que foi a disputa entre Dilma Rousseff e Aécio. Tá? É muito fácil você procurar isso aí, você vai achar muito tranquilamente, né? E você vai ver o seguinte, na hora que você vê a quantidade de votos que Dilma Rousseff teve, a quantidade de votos que Aécio Neves teve, e se você somar a quantidade de votos brancos, nulos e de abstenções, você vai perceber que a diferença entre esse bloco dos votos que não foram válidos e o voto do segundo colocado, que foi o Aécio, é algo muito, mas muito próximo, tá? Então, na hora que você percebe que praticamente
pouco mais de 1/3 da população votou em Dilma Rousseff, pouco mais de 1/3 votou em Aécio Neves e pouco menos de 1/3 se absteve, votou branco ou votou nulo, você vai perceber que esses votos brancos, nulos e abstenções teriam um peso gigantesco sobre a decisão presidencial. Praticamente dobraria qualquer voto sobre Dilma ou sobre Aécio. Então a participação acaba sendo extremamente importante. E se mesmo assim eu não me importar, e se mesmo assim eu não quiser votar, e se eu não quiser justificar meu voto, e se eu não quiser pagar essa multa, o que acontece comigo? Bom, se você não votar, ou se você não votar e não justificar a sua falta de voto, né, por 3 eleições, né? Então se você não votar nessa eleição, se você não votar no segundo turno e se você não votar nas próximas eleições, não justificar em nada, você tem o seu título cancelado. Como assim tem o meu título cancelado? Quer dizer que eu não preciso mais votar? Não, quer dizer que como eleitor você não existe mais, né? Não sei se você acompanhou aí, mas no caso da biometria feito lá, que vai registrar os dedos dos eleitores, né? Apareceu um número de eleitores que tiveram seus títulos cancelados porque não fizeram o registro da biometria. Cara, pode ter certeza que um grande número desses eleitores que não fizeram o registro possivelmente já estão mortos mesmo, né? Talvez os títulos deles estivessem sendo utilizados em fraudes eleitorais, né? Alguém votando 2, 3, 4 vezes, né? Usando títulos de pessoas mortas e que não conseguiram fazer os registros justamente porque não existem mais, né? Então, se você tem o seu título cancelado, quer dizer que o país, né, o governo desconfia, né, que você morreu, né, que você não está mais presente nisso porque você não está mais vivo. Então, seu título é cancelado. Né? Então, você vai ter que passar por uma burocracia desgraçada para conseguir recuperar esse título. E nesse meio tempo, bom, se você está morto, né, você não vai poder concorrer a concurso público, você não vai poder tirar passaporte, portanto não vai poder sair do país, você não vai poder assumir cargo em qualquer instituição pública ou prestar serviço a qualquer instituição pública, porque oficialmente você não existe como eleitor, entre uma série de outras questões. Quer dizer, se você, né, tiver o seu título cancelado, a sua vida como cidadão vai ser muito complicada. Você vai ter uma série de posturas onde você teria direito à cidadania vetados. Então fique esperto, ser cidadão, né, é também ser um eleitor. E aí, colaborei com a sua ideia sobre a importância da democracia? Cara, então para e pensa legal, o que você vai fazer amanhã, né? Se é que você está vendo hoje esse vídeo, né? O que você vai fazer amanhã com o seu voto? Qual que é a sua importância enquanto cidadão? Qual que é a importância da sua participação dentro do processo eleitoral? E hoje eu não vou dizer para você que você deveria estar estudando, eu vou dizer para você que você deveria estar com a mão na sua cabeça, pensando seriamente em o que você vai fazer com o seu voto e como você vai participar do processo eleitoral do seu país.